Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Liana, uma jovem garçonete negra, trabalhava incansavelmente no restaurante La Via Dorata, um estabelecimento chique que atraía clientes ricos e influentes. Todas as noites, ela corria entre mesas lotadas, atendia aos clientes às pressas e fazia o possível para disfarçar o cansaço. Apesar dos sorrisos educados que oferecia aos clientes, seu coração estava pesado, sobrecarregado pelas contas não pagas e pela saúde frágil da avó. Esses pensamentos a assaltavam a todo momento, mas ela não demonstrava nada. Por trás da máscara de profissionalismo, escondia as ansiedades que a atormentavam, os sonhos de uma vida melhor, longe dos fardos financeiros e das preocupações cotidianas, que pareciam se dissipar como névoa a cada manhã. O restaurante estava particularmente animado naquela noite. Os clientes abastados riam alto, suas vozes se elevando acima do murmúrio geral, os garçons se ocupavam em seu ritmo frenético, e Liana, com passo firme, carregava uma bandeja repleta de copos, desviando de obstáculos com uma agilidade impressionante. Sua concentração era total, seus movimentos automáticos. Ela havia aprendido a dominar a arte de lidar com clientes exigentes, pedidos urgentes e a pressão constante de um trabalho interminável. Mas apesar de sua maestria, um cansaço surdo se intrometia em cada movimento. Enquanto ela fazia uma pausa na cozinha, seu celular vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de sua irmã mais nova, Sofia. Oi, Liana, a vovó está se sentindo melhor. Ela comeu sopa hoje, está tudo bem. Não se preocupe. Um suspiro de alívio escapou de seus lábios, mas sua mente não conseguia se livrar das preocupações que a obcecavam. A saúde da avó era uma fonte constante de estresse. E embora a mensagem de Sofia a confortasse, a dura realidade de suas responsabilidades logo a alcançou. Ela sonhava com uma vida melhor, com uma liberdade que nunca conhecera antes, longe da sombra de contas não pagas e da precariedade. Mas esses sonhos pareciam tão distantes e irrealistas quanto as estrelas. Ao retornar à sala de jantar, avistou um homem elegante sentado sozinho a uma mesa perto da lareira. Ele parecia escrutinar cada detalhe do ambiente, analisando cada canto do restaurante com uma atenção quase constrangedora. Era Warren Kingsley, um empresário milionário que Liana conhecia de fama. Ele era considerado um homem poderoso, capaz de influenciar assuntos internacionais. Suas conexões e riqueza eram quase lendárias em seu círculo social. Ao vê-la, gesticulou e a chamou. Você trabalha aqui, não é? Parece muito eficiente. Talvez eu precise de alguém como você para um evento privado que estou organizando em casa. Liana parou de repente, surpresa com a intromissão. Um homem assim normalmente não se interessava por alguém como ela. Ela lhe ofereceu um sorriso tímido, hesitante, sem saber como reagir. Uma oportunidade de trabalhar para alguém tão influente não surgia todos os dias, mas algo no tom de voz dele a deixou inquieta. A oferta parecia boa demais para ser verdade. Eu não sei se posso aceitar, senhor, ela respondeu, sua voz revelando um leve tremor. Ele sorriu, como se já soubesse que ela não tinha escolha. Não se preocupe. Isso pode lhe trazer benefícios. Você entende, não é? Ele acrescentou em um tom meloso. As palavras ecoaram em sua cabeça como um aviso disfarçado. Não se tratava apenas de uma oferta de trabalho, era a promessa de algo mais. Liana sentiu uma inquietação inexplicável, uma sensação de que havia mais por trás daquela proposta do que ela deixava transparecer. Forçou um sorriso e prometeu pensar no assunto, embora sua mente já estivesse repleta de perguntas sem resposta. Depois do turno, exausta, mas aliviada por ter terminado o dia, ela se sentou na pequena sala de descanso atrás da cozinha. Marisa, uma colega que também era sua amiga, estava lá tomando café. Liana se jogou na cadeira à sua frente, buscando conforto. Você deve aceitar, Marisa disse sem rodeios, com os olhos brilhando de excitação. Pode ajudar com as suas contas, sabia? Ele é imensamente rico, você não pode deixar isso passar. Liana olhou para ela com os olhos baixos para as mãos cansadas. Marisa não entendia, ou talvez não quisesse entender, o que aquilo significava. Trabalhar para um homem como Warren Kingsley significava entrar em outro mundo, um mundo que ela não tinha certeza se queria explorar. Mas as contas estavam se acumulando, e a saúde da avó não lhe dava trégua. Ela fechou os olhos por um momento, ponderando os prós e os contras. A tentação era grande, mas o medo de perder a integridade, de se perder em um universo que não controlava, era ainda maior. Na noite seguinte, Liana chegou ao portão da propriedade de Kingsley, com o coração aos pulos.
O carro que a levará embora, deixando-a sozinha em frente a uma mansão imponente, uma vila com arquitetura moderna imponente, perdida em um jardim imponentemente cuidado. O cenário era de tirar o fôlego. Cada canto da casa parecia irreal, como uma cena de filme. Luzes fracas iluminavam os caminhos. Esculturas elegantes adornavam os espaços externos e as janelas gigantescas ofereciam um vislumbre de um interior digno das maiores galerias de arte. Ela respirou fundo antes de caminhar em direção à entrada. Não era mais apenas uma noite de trabalho, era um mundo completamente novo para ela. Kingsley a cumprimentou pessoalmente, com o olhar fixo nela numa mistura de curiosidade e condescendência. Estendeu a mão com um sorriso calculado antes de conduzi-la para dentro da casa. Ela passou por um amplo saguão ricamente decorado, com paredes adornadas com pinturas de mestres e piso de mármore. Na sala de estar, convidados impecavelmente vestidos circulavam, discutindo com entusiasmo as últimas tendências em arte, política e tecnologia. Risadas se misturavam aos murmúrios das conversas, e o aroma de vinho envelhecido e aperitivos sofisticados pairava no ar. A princípio, Liana se sentiu uma estranha, uma mera espectadora naquele mundo deslumbrante, tão diferente de sua vida cotidiana. Ela se afastou um pouco, observando os outros, tentando se misturar sem perder o profissionalismo. Mas logo após sua chegada, as coisas tomaram um rumo estranho. Kingsley se virou para ela, seu sorriso se tornando mais insistente, quase perverso. Ele a examinou como o general observando suas tropas antes de dar a ordem de batalha. Você parece entender a arte de servir bem, ele disse em um tom comedido, seus olhos brilhando com um brilho desafiador. Mas hoje à noite, por que não nos oferecer um serviço diferente? Toque uma peça para piano, por exemplo. Seria perfeito para o ambiente. O sangue de Liana gelou. O piano no canto da sala parecia estar à sua espera, como uma armadilha prestes a se fechar sobre ela. Ela não tocava piano havia anos. Seu pai a ensinara a tocar quando criança, mas fazia tempo demais, e seu amor pela música parecia ter sido engolido pelas pressões da vida. Essa proposta disfarçada de simples pedido tinha o gosto amargo da humilhação. Não era um verdadeiro desejo artístico, era uma oportunidade para ele e seus convidados se divertirem às custas dela, para observá-la lutar contra o nervosismo e o constrangimento. Os olhos dos convidados se voltaram para ela, ansiosos para ver o que ela faria, mas alguns já sorriam ironicamente. Voltar parecia impossível. Recusar apenas reforçava a ideia de que ela era apenas uma garçonete, uma simples funcionária, enquanto todos ao seu redor pareciam pertencer a um mundo superior. Ela não tinha outra escolha. Suas mãos, repentinamente frias e trêmulas, moveram-se em direção ao piano, quase a contragosto. Ao se aproximar, o silêncio tomou conta da sala. O murmúrio da conversa cessou e todos os olhares se voltaram para ela. Ela sentou-se lentamente no banco do piano, com as mãos apoiadas nas teclas. O quarto estava opressivamente frio, e Liana sentiu uma forte pressão nos ombros. Seus dedos hesitaram por um instante sobre as teclas antes de se acomodarem, trêmulos. O silêncio pesava ainda mais, como um manto invisível que a sufocava. Então, fechando os olhos para acalmar os nervos, deixou as mãos deslizarem suavemente sobre o teclado. As primeiras notas, tímidas e hesitantes, ergueram-se no ar. O som estava longe de ser perfeito, mas era sincero. Seus dedos buscavam um rumo, mas, aos poucos, a técnica esquecida se dissipou e ela se encontrou, naquele preciso momento, na música. Seus movimentos tornaram-se mais fluidos, mais seguros. A peça, um clássico que ela aprendera anos antes, intensificou-se, cada nota construindo uma atmosfera cativante, que começou a capturar a atenção do público. O silêncio se aprofundou, os murmúrios cessaram. Os rostos ao redor dela congelaram, seus olhares se tornaram mais atentos, quase espantados. Kingsley, que até então observava com ar presunçoso, endireitou-se lentamente da cadeira. O espanto era evidente nos rostos de todos os convidados. Alguns ficaram boquiabertos, outros pareciam prestes a soltar um bravo, abafado. O que ela não sabia era que seu talento, soterrado por tantos anos sob o peso da realidade cotidiana, estava prestes a transformar a atmosfera. A música invadiu o ambiente, tomando conta do espaço, do tempo, de cada respiração. Liana, absorta pela melodia, quase esqueceu os olhares que a observavam. Sentia-se cada vez mais arrebatada pela música, pelas lembranças da infância, pela pura beleza do momento. Recordava-se da época em que tocar era um ato de puro prazer, não uma forma de se submeter às expectativas dos outros. Os convidados, cativados pela apresentação, começaram a se aproximar, e o espaço ao seu redor parecia se expandir, como se todo o salão estivesse suspenso em seu toque.
Kingsley, que inicialmente tentará manipulá-la, menosprezá-la sob o pretexto de mero entretenimento, agora estava ali, perturbado pelo que acabará de descobrir. Ele, que pensara que ela era apenas uma garçonete, uma pessoa com um papel bem definido, acabará de perceber que ela era muito mais do que isso. Um arrepio percorreu a sala e Lyanna, naquele breve e intenso vislumbre de clareza, sentiu pela primeira vez que tinha poder. O poder de cativar, de surpreender, de superar expectativas e de se libertar das correntes invisíveis que lhe haviam sido impostas. A música desapareceu suavemente, como uma brisa que se afasta ao anoitecer. As últimas notas ecoaram no ar, e um silêncio profundo se seguiu, antes que um murmúrio de admiração percorresse a sala. Kingsley, no entanto, permaneceu ali congelado, incapaz de pronunciar uma palavra. Ele pode ter conseguido prendê-la em uma situação desconfortável, mas agora era ele o cativo, capturado pela aura inesperada de seu talento. Quando ela terminou, um silêncio pesado caiu sobre a sala, como se o próprio tempo tivesse parado. Todos os convidados pareciam estar presos na última nota, com os olhos fixos nela, como se tentassem compreender o que tinham acabado de vivenciar. Então, de repente, aplausos estrondosos irromperam de todos os lados, enchendo a sala com uma energia vibrante. Lyanna se levantou com o coração batendo forte, o corpo ainda imbuído do calor da música. Ela havia conseguido capturar a atenção deles, tocar um acorde. Os aplausos foram sinceros, quase cheios de admiração, e ela sentiu uma onda de emoção inundá-la. Os convidados se aglomeraram ao seu redor, seus sorrisos de admiração e palavras elogiosas se misturando em um burburinho de felicitações. Que talento! Incrível! Você cativou a sala. Tantas frases ressoavam como ecos distantes, quase irreais. Lyanna se sentia perdida na multidão de elogios, naquele mundo de riqueza e prestígio que de repente parecia aceitá-la. Mas, no fundo, ela sabia que o que havia feito não era apenas tocar piano, era uma redescoberta, uma revelação. Ela havia redescoberto uma parte de si mesma que havia esquecido, uma parte de sua juventude, de seus sonhos e de sua paixão pela música. Era como se, enquanto tocava, tivesse tocado outro mundo, um mundo onde ela não era apenas uma garçonete, mas uma artista. De volta à casa, enquanto a realidade do seu modesto quarto se aprofundava, Lyanna não conseguia deixar de recordar a noite. Imagens de convidados e sorrisos de admiração misturavam-se ao eco da sua própria música, e uma onda de gratidão a invadiu. A música fora o seu refúgio, o seu meio de expressão, mas também a chave para algo maior. Não se tratava apenas de um concerto improvisado, era a redescoberta de uma parte de si mesma que ela havia esquecido, soterrada por anos de luta e sacrifício diários. Era a sensação de recuperar o fôlego, de se endireitar após uma longa queda, de finalmente aceitar quem realmente era. Mas a vida não terminou aí. No dia seguinte, como se o destino a tivesse acenado, um acontecimento inesperado aconteceu. Enquanto ela ainda atendia aos clientes no restaurante, exausta, mas sorridente, um homem distinto se aproximou dela. Ele usava um terno elegante e seu olhar imediatamente perfurou a multidão. Ele caminhou em direção a Lyanna com uma confiança silenciosa, seu sorriso educado escondendo uma intenção que ela não poderia ter adivinhado. Você tocou no show do Kingsley, não é? Ele disse, com a voz calma, mas segura. Sou Vitor Delgado, regente de uma orquestra renomada. Sua apresentação foi comovente. Você tem um talento raro. Lyanna, atordoada com este encontro inesperado, gaguejou. Não jogo há anos. Vitor sorriu, como se tivesse antecipado a resposta dela. E é isso que torna sua apresentação ainda mais impressionante. Você tem um potencial que poucos possuem. Se estiver pronto, gostaria de convidá-lo para se juntar à nossa orquestra para um concerto especial. Lyanna permaneceu em silêncio por um instante, com o olhar perdido no espaço. Não conseguia compreender o que acabará de acontecer. Era um sonho que ela nem ousava imaginar, um mundo tão distante daquele que conhecia que parecia irreal. Um convite para tocar com uma orquestra renomada? Parecia impossível como uma farsa. E, no entanto, no fundo, sentia que não podia recusar. Passará anos demais deixando a vida decidir por ela, curvando-se às expectativas dos outros, sacrificando-se. Talvez aquele momento, aquela chance, fosse a sua chance. Não podia ignorá-la. Eu estou pronto, ela finalmente respondeu, ainda em choque, mas com uma determinação que ela não tinha visto até então. Vitor assentiu e seu sorriso se alargou. Tudo bem, começaremos na semana que vem. Você verá que este pode ser o começo de um novo capítulo para você. Lyanna partiu naquele dia com uma sensação estranha, eufórica e incerta. Sentia-se como se estivesse vivendo um sonho do qual não queria acordar. Sabia que não poderia voltar atrás.
Esta oportunidade, tão inesperada e tão bela, poderia muito bem ser a chance de uma vida. Poucos meses depois, Liana tornou-se uma estrela em ascensão no mundo da música. Seu talento, há muito esquecido, aos poucos voltava aos palcos. Ela se apresentou em vários concertos com a orquestra, e seu jeito de tocar piano, repleto de emoção crua e sincera, rapidamente cativou o público. Mas além de sua carreira em ascensão, o ensino ocupou um lugar de destaque em sua vida. Ela começou a dar aulas de piano para crianças pequenas em um centro comunitário, transmitindo a elas o que havia redescoberto, sua paixão, mas também sua autoconfiança. Ao ouvi-las tocar, ela viu nelas uma parte de sua própria jornada, sonhos despedaçados e esperanças a serem reconstruídas. E por meio delas, ela também estava se reconstruindo. Um ano depois de conhecer Vitor, Liana se viu no palco da Filarmônica, um palco majestoso repleto dos ecos dos maiores concertos. Ela subiu ao palco cercada pelas crianças que havia treinado, seus alunos que se tornaram jovens músicos promissores. Eles estavam lá com as mãos pousadas nas teclas do piano, os olhos cheios de luz e gratidão. Naquele preciso momento, quando a primeira nota musical se elevou no ar, Liana compreendeu que a música não era apenas uma paixão, mas um caminho para a liberdade, a cura e a mudança. Não era simplesmente uma carreira que ela havia encontrado, mas uma nova vida, uma vida onde ela finalmente tinha espaço para ser ela mesma. A música permitiu que ela se redescobrisse, saísse das sombras e oferecesse aos outros a mesma chance de encontrar a própria luz. Ela finalmente encontrou seu destino, e ele, por mais incerto que fosse, agora era dela.